Purangara, Senamaitá. Ninguém sabe, né? Bom dia, meus irmãos. Eu só tenho a dizer que Deus é Catureté. Deus é bom demais. E na verdade o Mauro falou que para ele era um privilégio. É para mim. O Mauro foi um cariua, um branco que me tirou pela primeira vez do Amazonas. Eu nunca tinha viajado do Amazonas, do interior do Amazonas ao Rio de Janeiro. E eu estava em Oncompleia. Eu sou membro do Conselho Nacional de Pastores e Líderes Indígenas Regional, né? Caminho com eles nessa onda missionária indígena. E tenho tido um bom contato com o Henrique Terena. E eu fui ao Compleia em Manaus. E Mauro me ligou: olha, você quer vir dar um pulo aqui? Eu tô com saudade de você. Poxa, a saudade tá tão grande assim. E aí eu disse: eu vou. Você tem coragem de vir num avião? Você vem sozinho? Eu digo: vou. E vocês sabem, na primeira vez me agarrava naquelas poltronas e Deus me guiou até o Rio de Janeiro. E foi aí que os laços de Cristo nos tornaram grandes amigos. E é possível nós fazermos uma boa família entre indígenas e brancos, entre os americanos e chineses, iraquianos, né? Eu ainda não andei no mundo afora, mas há muitos países que brigam, mas com a família de Cristo, a partir que você aceita Jesus, você vê o seu semelhante como amigo, como uma família. E eu quero dizer para os irmãos, eu sou pastor numa igreja evangélica indígena, a Igreja Evangélica Indígena Manaim. As minhas raízes são presbiterianas. O meu pai é pastor, plantador de igreja. Quando eu nasci, meu pai já plantava igreja. E meus irmãos também são envolvidos. Nós somos 5 irmãos. E eu tenho um outro irmão que é pastor no Solimões. Eu tenho outro irmão que é missionário ligado à Igreja Presbiteriana de Manaus. Eu tenho outro irmão que é casado com um pastor. E eu tenho outro irmão que é diácono na Igreja Presbiteriana de Novairão e que faz missões. Então, para você ver, eu vim de um berço missionário. Mas eu tive uma infância, não por ser filho de um pastor, eu não fui tão certinho. Eu quis levar uma vida diferente. E aí sofri vários acidentes e o último fui surpreendido, né? Fui caçar e a espingarda escapuliu da minha mão e detonou dentro da minha boca. E eu perdi o maxilar, perdi os dentes, perdi as gengivas. E se tornou uma situação muito delicada para mim. E não está na Bíblia, mas se não vem pelo amor, e eu vim pela dor. E foi lá, naquele leito, que Deus falou comigo e eu falei com Deus. Senhor, eu conheço a Tua palavra, mas nunca vivi a Tua palavra. Eu tenho Deus dentro do meu coração agora. Isso cheira forte dentro de mim. Hoje eu tenho o privilégio de levar para o meu povo esse evangelho que flui, que corre como a água da vida. Tive o privilégio de conhecer esse pastor Lutero. Fui à Igreja Presbiteriana das Graças 2 anos. E meus irmãos, Deus tem me dado o privilégio de conhecer pessoas, uma igreja com saúde, longe do meu lugar, da minha pátria. Mas Deus me trouxe a este lugar com um propósito. Ronaldo Lidório, que é meu líder de campo, disse: olha, você precisa sair um pouco com a família, descansar um pouco, são alguns tempos de trabalho, eu te encorajo a ir a Recife, pessoas boas estão lá, pessoas crentes, e leve a sua família. E me apoiou. Nós estávamos passando uma dificuldade muito grande, espiritual, financeiramente, mas não foi isso, nada nos separa do amor de Deus. Algo muito profundo, algo muito, muito grande, assim, nos encorajou a vir aqui. E aonde a gente tem passado, Deus tem falado. E meus irmãos, eu gostaria de encorajar essa igreja a estar orando pelo povo indígena. Conversando com o pastor, nós temos uma média muito grande de suicídio na nossa região.
Tem época que há muitos jovens na faixa etária de 13 a 16 anos que morrem enforcados. Eles morrem, eu não sei se vocês já receberam notícias, já leram sobre isso. Nossos parentes morrendo sem Jesus. E às vezes, muitas igrejas paradas para essa realidade. Porque você não pode estar lá comigo, você não pode estar lá com o parente, mas você pode estar com as suas orações. Você pode orar. Você pode clamar ao Deus da seara. Você pode clamar a Deus. Você pode pedir a Deus: Senhor, tenha de misericórdia daquele povo. Que algo maravilhoso vai acontecer. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 14 em diante. Eu quero compartilhar com os irmãos a vitória de Cristo, a vitória de Jesus, a vitória do servo do Senhor, que está em 2 Coríntios, do capítulo 2, nós iremos começar do versículo 14. A vitória de Cristo, a vitória do povo de Deus. Eu gostaria que hoje eu já comece a falar a você, que nós precisamos ter o perfume de Cristo, amém? Precisamos ter o perfume de Cristo. Precisamos ser uma testemunha viva do Evangelho. Eu sempre digo para os parentes, para a igreja a qual o Senhor entregou na minha mão, para pastorear. Hoje a igreja indígena, logo que eu que eu cheguei em Santa Isabel do Rio Negro, na verdade não era eu que ia pastorear, que ia plantar aquela igreja em Santa Isabel do Rio Negro, mas era um cariúa que saiu desse lugar aqui de Recife, pastor Iraquitã. Ele foi para lá e eu estava disposto a servir aquele homem como um verdadeiro servo do Senhor. Aquele pastor, eu estava disposto a remar para ele, eu estava disposto a mostrar para ele onde estava a necessidade do povo, e ali eu estava disposto a fazer isso. Eu estava disposto a fazer isso, e ele também estava disposto a servir também ao Senhor. Só que o pastor Iraque levou essas coisas para lá, levou o sofá, levou o espelho, levou o guarda-roupa, levou as roupas, levou tudo, só não levou o carro, que pena. Ele não pôde ir por situações de saúde, ele teve que voltar para esta terra. E ele chorou muito. O Ronaldo disse: olha, Jaime, seu Jaime, você vai cuidar da igreja por 6 meses. Pastor Iraque logo vai chegar. E eu fiquei lá, antes dos 6 meses, Ronaldo liga para mim de novo e diz: olha, Jaime Iraque não vai poder ir mais a Santa Isabel do Rio Negro, porque algo aconteceu assim de saúde, ele vai precisar ficar mais tempo, e agora você vai plantar a igreja. Mas eu, como vou plantar essa igreja? Você é o pastor. E agora as coisas do Iraque? Agora tudo é tua. Eu não tinha nada, meus irmãos, não tinha uma casa, ali para ficar. E quando eu cheguei uma casa, eu olhei a casa do Iraque, eu digo: não, eu vou cuidar para ele, eu vou ser um mordomo, eu vou cuidar das coisas dele. E tinha sofá, tinha tudo, estava tudo mobiliado. E Deus fez eu entrar, e eu não queria entrar, e o Ronaldo entra, meu irmão, porque essa bênção é sua. Esse trabalho aqui não era para Iraque, era para você e sua família. Eu entrei, oramos antes de entrar, fomos cuidar com esperança de o pastor Iraque voltar a qualquer momento. Mas isso não aconteceu até hoje, porque a missão não era para o pastor Iraque. Deus tinha já escrito que era para nós como indígenas. E ali o Senhor me levantou. Houve aí algumas perseguições por eu não ter título, mérito humano, por não ter nada escrito. Você não é pastor, você não estudou, não foi uma faculdade, não foi um seminário. E aquilo me constrangia, mas algo falava dentro de mim, que Cristo me chamou, que foi o Senhor que me chamou, não foi homens. Irmãos, há muitas igrejas que se perdem em busca de reconhecimentos humanos, e isso eu sofri na pele. Mas eu te digo que Deus me usou, mesmo sem estruturas humanas, porque Deus usa as coisas simples deste mundo. Deus chama os incapacitados e capacita. E isso, eu tive um grande pai, que humanamente olhou para mim, para minha família, como um missionário, como uma peça fundamental para alcançar o povo indígena,
que foi o pastor Ronaldo Lidório e a sua mãe, Eusa Lidório. Talvez alguns disseram, não sei, talvez, não dá, ele tem que estudar ou tem que sair, não sei. Mas a Eusa Lidório chegou comigo e disse: olha, eu tenho orado e Deus falou para mim, falou no meu coração, que aquele lugar em Santa Isabel do Rio vai ser uma bênção, vai crescer. E quando eu, pastor, cheguei em Santa Isabel, que eu pisei naquela terra, Ronaldo perguntou: o que você vê? E aí como é que vai ser? Eu digo: eu já vejo uma igreja aqui plantada, uma igreja cheia, né? Uma igreja cheia de indígenas louvando ao Senhor. Você vê isso? Eu vejo pela fé. Hoje, a igreja que há uns 3 anos atrás nós tínhamos 43 membros. Hoje nós temos 151 indígenas adorando ao Senhor. Frequentemente passam 200 indígenas a cada culto. Meus irmãos, isso não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito do Senhor. Porque mesmo sem as ferramentas, talvez estrutura, o que prevalece é a palavra do Senhor. Pregar o evangelho não tem muito segredo, é simples, é falar de Jesus, é falar do evangelho. Jesus amou o mundo de tal maneira que teve a coragem de dar seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como Yanomami fala, Deus Riacauê, esse Deus é poderoso. Eu fiz logo o contato com os Yanomami, fiz os contatos com o povo Nadambo, só estava eu e minha esposa. É isso que eu quero ler aqui, antes de passar para essa nova etapa da nossa conversa, da nossa troca de conversa, esse diálogo com a igreja. Na verdade, irmãos, eu vim ser encorajado por vocês. E dentro da palavra o Senhor nos diz que nós precisamos ter o perfume de Cristo. Que vamos ler aqui, do versículo 14 em diante. Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós. Manifeste em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus um bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos como nós que se perdem. Como nos que se perdem, para com este cheiro de morte para a morte, para aquele aroma da vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Nós somos uma testemunha do Senhor. Nós temos que ter esse perfume do Senhor, porque para onde você for, você irá levar esse cheiro. Não tem como você se esconder se você é um verdadeiro adorador. Não tem como você se esconder lá na área indígena. O maior evangelismo, a maior estratégia é testemunho. É o testemunho. É aonde eu ando, como eu ajo, como eu falo. Eu estou muito perto da Colômbia e da Venezuela. Santa Isabel fica bem por trás, o Pico da Neblina, e vem Venezuela. Vem São Gabriel, fica bem perto da Colômbia. E há um tráfico muito grande de drogas ali. E muitos jovens se misturam com aquilo facilmente. Crianças. E o evangelho do Senhor chegou brilhando a sua luz naquele lugar. Só que o Rio Negro é um dos rios mais evangelizados. Muitos missionários já passaram por ali, mas nem todos fizeram história com Cristo. Uma que marcou a nossa vida no Alto Rio Negro, dentro do Rio Insana, foi uma norte-americana, Sophia Miller, que ela entrou pela Colômbia, pregou para os Curripaco, depois pregou para os Baniwa. E a história com Cristo daquela mulher até hoje fala dentro do Rio Insana. Uma mulher que ela evangelizava de canoa, indígena. Tem um indígena de 90 anos na igreja indígena hoje. É o pastor José Bruno. Ele remou para esta mulher. Foi preso com essa mulher, a poder dos salesianos. Foi preso, apanhou na cara. Porque não era para levar aquela mulher para contaminar o nosso parente com essa palavra.
Mas Sofia Miller, aquela mulher sozinha, demonstrava que não tinha medo. E antes de ela morrer, perguntaram dela quem que tinha chamado ela. Ela falou: ninguém me chamou, eu apenas obedeci a Deus e fui. Ide por todo mundo. E aqui a palavra de Deus nos fala a vitória de Cristo. Nós estamos em um desfile da vitória. Nós estamos desfilando para a vitória. Antigamente os soldados romanos saíam em busca das suas glórias próprias, em busca dos seus méritos. Talvez venciam a guerra e voltavam desfilando com as suas bandeiras de frente para um imperador ou um rei. Só que aqui não. Aqui essa batalha, essa luta, ela já é vencida, porque Cristo já venceu na cruz. Nós apenas estamos desfilando com a bandeira da vitória. E a glória não é nossa, é do Senhor. É dele, é ele que merece. Mas o que me chama a atenção aqui, o mais forte é esse perfume. O que me chama mais forte aqui é este perfume. Há muitos parentes na região indígena, eu não sei aqui, que têm andado sem este perfume de Cristo. Há muitos parentes indígenas dentro da igreja, lá no nosso contexto indígena, que diz que é crente. Ah, eu sou crente porque meu pai era crente, é descendente do fruto da Sofia Miller, não sei de onde. Mas se você for observar, ele de fato não é, porque ele não tem um cheiro e não demonstra pelas suas atitudes e ações e palavras. Falar que é crente é muito fácil, meus irmãos. Agora, viver o evangelho o evangelho genuíno, é muito difícil, mas é possível com Cristo. E aqui ele está falando, para com este cheiro de morte. Há muitos que estão com cheiro de morte, mas o que o Senhor quer trazer para nós é essa fragrância, que esse cheiro perfumado aqui, que fala no versículo, né, aqui no versículo, logo no versículo, que fala no versículo 13, no versículo 15, que fala também aqui, porque nós somos para com Deus um bom perfume de Cristo. Nós somos um bom perfume de Cristo. Nós somos um bom perfume de Cristo. Quem quer o perfume de Cristo? Diga amém. Nós precisamos do perfume de Cristo, porque para onde você for, as pessoas vão ver em você que você é uma pessoa diferente. Eu tenho chegado em algumas regiões indígenas, e eu chego naquela comunidade, e eu chego já subindo, sou da região, eu chego, já começo a brincar, e a pessoa fala: você é crente? Eu digo: eu sou servo do Senhor, eu posso subir? E a gente vai naquele diálogo, e a gente sobe, e as pessoas começam a perguntar: você é diferente? Agora dói às vezes, que eu já passei por isso, quando eu era jovem, quando as pessoas falam: você é filho de um pastor, mas você não parece crente. Isso doía em mim, pastor. Isso doía, porque eu conhecia a verdade. Mas hoje não. Hoje é diferente. Eu tenho uma pura convicção que eu estou andando com Cristo. Isso que me traz a certeza da minha salvação. Eu não posso dizer que você está salvo, meu irmão, porque você que tem que declarar isso. A salvação é individual. Amém? Corra atrás. Nós somos o atleta de Cristo, nós estamos em uma corrida, mas nesta corrida há muitos irmãos com seu egoísmo atropelando uns aos outros para chegar primeiro. Mas não para perceber que às vezes você atropelou o irmão está caído. A palavra de Deus diz: se você que está forte, ajude aquele que está caído. Volte para ajudar. De vez em quando um indígena me liga e diz: pastor, nós estamos com saudade, nós estamos precisando de você. E eu digo para eles: de mim vocês não estão precisando, vocês estão precisando mais de Jesus. Encorajando eles, vão e pregam o evangelho. As últimas notícias que eu recebi foi que o indígena que eu deixei
num departamento. A igreja cresceu tanto, tem um departamento de missões. Tem um co-pastor. Eu disse, olha, irmão Edmilson, você vai, né, ficar fazendo missões. Eu não esperava o que ele fez. Ele alcançou comunidades que durante todo esse tempo meu ali eu não alcancei. Ele alcançou a comunidade ali, Canafé. Alcançou outra comunidade, Carabixi, que era uma comunidade difícil, outra aldeia. Ele foi lá e disse, pastor, eu alcancei, e 10 almas se renderam ao Senhor. Meus irmãos, para você ver que quem faz a obra é o Senhor, através de pessoas que se dispõem a ir, que se dispõem a sair do conforto, que se dispõem a largar tudo por amor a Ele, não a mim, não a você. E às vezes nós estamos presos, meus irmãos, a tantas coisas materiais. Deus lhe deu, amém. Deus lhe enriqueceu, amém. Deus lhe deu uma boa casa, aleluia, é para a glória dele, tudo é dele. Mas na hora que ele pedir para você sair de lá e ir atrás do perdido, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E você vai ter que ir, porque você não se governa, porque você tem um dono, e esse dono é Jesus. Eu gostaria, meus irmãos, que nós tivéssemos esse perfume. Nós somos uma testemunha viva do Senhor. Quando Paulo, que fala em Atos, quando Paulo saiu para ir para Roma preso, diz a palavra de Deus, Lucas conta, que Paulo entrou e ele começou, a viagem se tornou muito perigosa. A viagem teve ventos parados, teve naufrágio, teve muita coisa. E teve uma parte da palavra que diz que eles pararam em Porto Seguro. Depois de tudo aquilo ter acontecido, pararam ali. Quem queria sair daquele lugar? Quem é que queria sair de um porto seguro depois de ter sofrido tudo aquilo? Tempestade, a embarcação estava arriscada a naufragar novamente. Mas Paulo tinha pura convicção, porque antes, o anjo do Senhor já tinha falado, Paulo, é preciso você chegar lá. Você vai passar por muita coisa, mas tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Tudo estava acontecendo, os vendavais levantando, barco indo a pique, mas Paulo tinha pura convicção que ele precisava chegar a Roma, sair de Porto Seguro e ir a Roma. O barco foi para o fundo, e antes de ir para o fundo, os soldados ali queriam matar os presos, eram 200 e pouco. E Paulo, calma aí, nenhum de nós vamos fugir, deixa nós, está aí pertinho a praia, deixa a gente nadar. E eles nadaram, conseguiram. Mas o que me chama a atenção é o chamado de Deus, é a convicção. Tudo pode estar acontecendo na tua vida. Possa ser que o teu barco já foi a pique, já afundou. Possa ser que a tua canoa já afundou, você perdeu o remo. Possa ser que você perdeu o chapono, como para nós lá é casa. Possa ser que você perdeu a família, o pai, mas não perdeu Jesus. Você não perdeu o dono da sua vida. E é Ele que está pedindo para você sair de Porto Seguro e ir para Roma. Porque lá há pessoas que precisam de Jesus. Aonde é a tua Roma, meu irmão? Você está em Porto Seguro, está legal, está seguro aí. Mas é preciso você retornar à viagem. É preciso você sair. É preciso você ir. Mas não saia sem ter o perfume de Cristo. Porque se você sair com chamado próprio, achando que é o super missionário, o super pastor, e se o Senhor não fores contigo, nada vai acontecer. Porque quem faz a diferença é o perfume, é a presença de Deus na vida daqueles que se dispõem a ir. Amém? Há muitos jovens que eu vejo aqui, há muitos adolescentes, há pessoas de idade. Eu dei uma palavra na 8ª Igreja Presbiteriana em BH, e uma senhora depois do culto chorando, e disse, olha, minha família diz que não tenho mais idade para pregar o evangelho, porque eu já estou uma certa idade. Eu olhei para ela, não, você é uma missionária, vai e pregue.
Mas será? Dá ainda, dá, pregue. Nunca é tarde demais para falar do amor de Cristo, porque Cristo pregou até o seu último suspiro na cruz, e até lá Ele salvou vida. E você está disposto a falar desse Jesus? Faça como Moisés. Você está ali sobre aquele monte: Senhor, se tu não fores conosco, não nos deixa partirmos desse lugar. Para você sair de Jerusalém e ir até os confins da terra, você tem que ser revestido da glória de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Porque para onde você for, seja entre os tucanos, seja entre Baniwa, seja entre Encurripaco, Yanomami, seja no meio do povo Nadab, seja no meio do povo branco, seja aqui em Pernambuco, Recife, seja lá na China, seja onde for, seja o lugar mais difícil acesso, o lugar mais fechado para o Evangelho, mas se você tem um cheiro de Cristo, se Jesus te chamou e Ele está na frente, vá, porque Cristo vai fazer maravilhas através da sua vida. Você tenha certeza disso. Eu não sei qual é as lutas que a igreja tem passado aqui para o lado daqui de vocês. Eu só sei que para o lado do norte do Amazonas, o Evangelho tem avançado, o Evangelho tem chegado, através de simples pessoas, de pastores, que foram daqui para lá, para nos ajudar nesta batalha, numa batalha final, aonde nós já temos a vitória em Cristo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, com toda a convicção: Cristo está voltando. A igreja pode glorificar a Deus. Eu quero lhe dizer que Cristo está voltando e não vai custar muito. Se você pregar o Evangelho, talvez a tua missão não seja estar comigo lá, pastor Lutério. Possa ser que a tua missão não possa ser comigo lá na aldeia, na igreja indígena. Possa ser que a tua missão não seja lá na China, no Japão, não sei por onde você está orando. Às vezes a tua missão seja na tua própria casa, na tua família, com teus filhos. Talvez a sua missão é lá, naquela comunidade carente, que Deus já tocou no teu coração. Não sei por que ainda você não foi. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, pastor, eu tenho medo de morrer. Mas você nasceu para morrer. Mas morrer por uma justa causa, por amor de Cristo. Amém? Para me terminar, eu quero contar uma história. Eu cheguei, um dos primeiros contatos que eu tive com o povo Yanomami, nós tínhamos prometido algumas coisas para levar para eles, anzóis e algumas redes. E naquele dia a minha rabeta nunca tinha falhado, pastor. Sempre afiadinha, 8 horas de viagem para me chegar subindo as corredeiras. E a rabeta só quebrando. Eu disse: Senhor, ela nunca quebrou. Porque hoje, logo no dia que eu marquei, que eu prometi, e eu levei minha família, levei meus filhos, meus curumim, minhas cunhantanha. Cunhantanha é minhas meninas, curumim é meu menino. E eu levei eles, fui. Quando eu cheguei lá, estavam tudo na beira, muito chateado. Muito chateado, brabo, com flechas. E ele disse: olha, se você não chegar, você ia morrer. E eu não sei, meus irmãos, eu fui tomado por uma glória de Deus, por uma coragem muito grande. E eu disse: olha, eu posso até morrer, mas a minha palavra como crente eu estou cumprindo. Está aqui o que eu prometi. E fui andando. Andei até o Tuxaua lá. E até hoje nós temos uma grande amizade. O missionário chamado por Deus, ele tem que ter também isso, coragem. Porque Cristo não deu espírito de covardia a ninguém, e sim de coragem e de poder. Se você é um ministro com medo, meu irmão, reavalie a sua vida. Porque Cristo, ele deu coragem. Coragem, coragem. Quando eu andava com o Ronaldo até brincava comigo: rapaz, mal o barco encosta, você pulou já, nem perguntou se pode subir. Não há tempo, pastor Ronaldo.
Não há tempo de nós estarmos esperando. O povo precisa ouvir o Evangelho. E vocês sabem, o Ronaldo é também muito corajoso. Eu tive o privilégio de fazer um mapeamento com o Ronaldo para alcançar a tribo Canamari. Mais de 8 horas por terra, varando na mata, fechada. E ali eu pude ver aquele carinho alto. Eu digo, rapaz, o homem também, eu tenho que correr, senão eu vou perder para ele. É muita coragem. Vamos orar também pelo pastor Ronaldo, que tem passado muita dificuldade de saúde também. Vamos orar também pelo pastor Cássio, que retornou de BH, lá para São Gabriel das Cachoeiras, vai voltar a trabalhar com o povo. Vamos orar pelos outros pastores, pastor Marcelo com Claudinha, outros ministros que estão ali, que foram daqui, do meio de vocês para lá, estão conosco. Vamos estar orando, meus irmãos. Então eu quero terminar desafiando essa igreja. Orem também, meus irmãos. Também eu estou há 8 anos construindo um pequeno barco, e eu fui até apelidado Noé do Amazonas. E eu disse, Senhor, eu posso até ser o Noé do Amazonas, mas não deixa esse barco inteirar 100 anos, não. Me ajuda a terminar esse barco. Eu preciso da máquina, preciso ir em janeiro nele. Meus irmãos, orem. Orem pela igreja indígena, pelo co-pastor Ricardo, pelo missionário indígena Edmilson, pelos outros indígenas. Eu estava vendo vocês tocar lá, eles aprenderam a tocar. Eles tocam, ganham um violão quando eu fui visitar Mauro. Aprenderam a tocar. Orem, para que nós tenhamos também movimentos indígenas na área urbana, na cidade indígena ali. Orem. Eu sei que vocês também têm esse desejo. Nós também temos. Nós somos igual a vocês, com as mesmas paixões e adorando o mesmo Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Se eu pudesse falar mais, eu ia passar a tarde, porque eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto. E eu tenho muita notícia de lá para falar. Mas eu sei que o tempo de vocês é curto. Na igreja indígena não é assim. Lá a gente começa e não tem tempo para terminar. A gente amanhece. Um dia você vai lá e vai ver que é verdade. Ou um dia que você falar com o Ronaldo, você vai ver que é verdade. Mas eu sei que aqui tem as leizinhas. Mas também lá nós temos nossa regrinha. Mas eu quero dizer a vocês que Jesus nos ama a si mesmo. Amém, meus irmãos? Então, até o Irandé. Que Deus abençoe todos vocês até logo. Que Deus possa encorajar todos vocês. Orem por nós. Amém? Orem. Eu não vim aqui atrás de dinheiro, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder. Eu não vim aqui implorar para uma igreja me ajudar, não. Eu vim aqui encorajar uma igreja a orar. Amém, meus irmãos? A orar, a clamar por aquele missionário que está no Nordeste ou no Amazonas, seja onde for. Orem, porque o resto o Senhor fará. Amém.